para poder utilizar no seu trabalho. Pessoal, está tudo funcionando bem? Me escutam bem? Estão visualizando aqui minha tela? Podem me confirmar aqui no chat, por gentileza? E em seguida a gente já começa. Perfeito. Maravilha. Obrigado pela confirmação. O nosso tópico principal hoje é espelhamento de cartões com Trello e Placker. Especificamente, eu vou mostrar um caso de uso de como criar um quadro mestre. Então, seria você ter cartões sincronizados entre quadros diferentes. Isso pode ser feito de várias formas, né? Uma das formas é você ter vários quadros individuais espelhando para um quadro mestre. E antes da gente entrar na ferramenta, eu queria compartilhar com vocês essa frase do Michael Jordan: o talento ganha jogos, mas o trabalho em equipe e inteligência ganham campeonatos. Então, quando a gente fala de espelhamento de quadros, a gente fala não só de dados, de cartões, mas também de colaboração entre a nossa equipe, né? E nesse artigo da Forbes, no ano de 2018, o autor observa que as duas equipes que se classificaram, que foram as finalistas das conferências, o Boston Celtics e o Golden State Warriors, não eram as equipes que tinham as maiores estrelas da NBA na época, não eram os maiores pontuadores, mas eram as equipes que mais faziam assistências entre os jogadores, e com isso elas foram as que tiveram melhor resultado, né? Então a colaboração, ela se aplica tanto no basquete quanto no mundo dos negócios, né? Então, o exemplo que eu vou apresentar para vocês hoje é de uma empresa onde cada pessoa tem o seu quadro do Trello individual, com as suas preferências, com as suas atividades, com o trabalho que ela tem para realizar. Então, isso é muito bom para cada pessoa se organizar individualmente, mas a gente vai fazer com que esses quadros estejam conectados com o quadro mestre, ou seja, com o quadro da equipe. Então, é um espelhamento de quadros individuais para o quadro mestre. Existem outras aplicações de espelhamento de cartões, né? Então, nós temos usuários que espelham, por exemplo, de projetos, cada quadro é um projeto, e aí você quer ter uma visão geral de todos os projetos da empresa, também seria um caso de uso. Ou então, você tem quadro de fornecedores, cada empresa tem seu quadro, e isso aponta para um quadro de um cliente, também poderia ser usado dessa forma. Eu até coloquei aqui uma enquete, na direita deve ter um botão enquete, polls, onde pergunta qual é o seu principal uso de espelhamento de cartões. Então, se vocês puderem conferir lá e votar e dizer como que isso se aplica na sua empresa, se é que você está utilizando atualmente o espelhamento de cartões, ajuda a gente a ter uma noção, tá? Mas independente, esse é o nosso exemplo de hoje, mas da forma como você quiser usar. E também aqui na direita tem o botão de perguntas e respostas, tem um botãozinho de interrogação que você pode usar para deixar sua pergunta para a gente responder ao final. Mas vamos lá, vamos para a demonstração. Eu tenho aqui, como vocês podem ver, um quadro individual. Nesse quadro eu tenho as minhas tarefas, tá? Então imagina que eu estou desenvolvendo aqui um aplicativo, eu sou o designer, eu tenho várias tarefas e eu quero que a equipe esteja a par das minhas tarefas, que eu consiga compartilhar com eles de forma automática, né? Então, automaticamente eu quero que apareça nesse quadro, esse quadro lilás é o quadro da equipe, quero que as minhas tarefas apareçam lá, não só copiando, porque no Trello, para quem está familiarizado com o Trello, você pode copiar um cartão, e para isso você não precisa do Placker, né? Você pode abrir o cartão, copiar e copiar para outro quadro. Mas a gente vai fazer isso de forma que fique sincronizado. Então, por exemplo, eu estou trabalhando nesse cartão apresentação para a equipe. Na hora que eu terminar, que eu marcar ele como concluído, isso vai refletir no quadro da equipe. Eu não preciso atualizar em dois lugares. Eu posso acabar esquecendo, né? Puxa, marquei como concluído no meu quadro individual, mas esqueci de marcar como concluído no quadro da equipe. Então, é isso que nós vamos fazer. A primeira coisa, se você ainda não importou, não sincronizou esse quadro com o Placker, né, eu peguei um quadro novo aqui, é você instalar o PowerUp
tá? Essa é a forma mais fácil. Você pode clicar aqui em Power Ups. E a gente vai habilitar, então, se você digitar Mirror, que é espelhamento em inglês, Placker, existem vários, né? O que a gente está trabalhando nesse webinar é o espelhamento. Inclusive, nós pretendemos fazer outros webinars sobre outras funcionalidades do Placker também. E aí você vai importar o seu quadro. Então, você basicamente importou o seu quadro, agora você consegue usar as ferramentas do Placker, tá? Na sua assinatura, ou se você ainda não é usuário do Placker, você pode usar um período de testes para garantir que esteja funcionando bem antes de se criar uma assinatura. Ok, nosso quadro, nós importamos tanto o quadro pessoal quanto o quadro da equipe. Eu vou mostrar primeiro o espelhamento individual, tá, pessoal? Então, eu vou criar aqui uma nova tarefa. E essa nova tarefa, eu quero dar acesso no quadro da equipe. Então, eu vou clicar nessa nova tarefa. Se você tem o Power Up instalado, vai aparecer um botão Card Mirror, aqui nessa barra da direita. E você pode selecionar, então, para qual quadro você quer espelhar. Nesse caso, é o quadro da equipe, né? E em qual lista? Na lista a fazer. Eu tenho 3 listas, a fazer, fazendo e feito. Para facilitar, eu tive os mesmos nomes aqui. E vejam que a nova tarefa agora, ela replica tanto no quadro pessoal, quanto no quadro da equipe, tá? E se eu fizer qualquer alteração, por exemplo, se eu movo essa tarefa do a fazer para o fazendo, isso também acontece aqui no quadro da equipe. Feito, ok. Também acontece no quadro da equipe. Então, eu não preciso fazer a mesma alteração em 2 lugares. Se eu coloco uma data, eu vou entregar isso no dia 23, e eu marco a tarefa como concluída, também acontece no quadro da equipe. Então, esse é o conceito do espelhamento de cartões. Agora eu vou comentar algumas formas mais avançadas de você fazer isso, tá? Uma das coisas que você pode fazer, para você não ter que fazer um por um, né? Imagina, pessoal, se eu fosse um por um, se eu fosse espelhar todos esses cartões, toda vez que eu tiver uma nova tarefa, eu tenho que clicar Card Mirror, né? Isso levaria bastante tempo. Então, o Placker oferece também uma forma automática de você espelhar cartões, que é usando o botão Mirror Rules, regras de espelhamento. Então, por exemplo, nesse quadro, esse quadro é o meu quadro pessoal, eu quero que todos os cartões que eu crie nesse quadro espelhem para o quadro mestre, para o quadro da equipe. Eu posso criar aqui, então, vou fazer de novo para se alguém quiser acompanhar. Botão Mirror Rules. Eu já tenho uma regra ativa nesse quadro, vou criar mais uma. Você pode criar uma condição, então poderia ser, por exemplo, Cards on the board. Todos os cartões nesse quadro vão ser espelhados, ou você pode ter uma condição, por exemplo, o cartão tem uma etiqueta. Se o cartão tem etiqueta equipe, por exemplo, a etiqueta verde, isso vai fazer com que ele seja espelhado, você adicionando essa etiqueta. Eu vou espelhar Mirror para o quadro da equipe. Na lista a fazer, ou então Match by List Title. Ele vai procurar uma lista que tenha o mesmo título e vai espelhar. Se o cartão está na lista fazendo, por exemplo, vai ser espelhado para a lista fazendo. E essa última opção, quando as condições não estiverem mais sendo atingidas, o que o Placker deve fazer? Por exemplo, o que seria a condição nesse caso? A condição é que eu tenha a etiqueta equipe. Se eu removo essa etiqueta equipe, ou se eu arquivo esse cartão, o que acontece, né? Nesse caso, eu quero que ela também saia do quadro da equipe. Se eu removi a etiqueta equipe, significa que eu não quero mais que esse cartão esteja sincronizado com o quadro da equipe.
Então, remover link e arquivar o cartão do quadro mestre, ou do quadro onde ela está sincronizada. Ok, essa é a minha lista, a minha regra. A partir de agora, mais uma tarefa. Eu vou adicionar aqui a etiqueta equipe. Isso vai fazer com que esse cartão esteja aparecendo aqui no quadro da equipe, ok? Talvez você tenha observado que a etiqueta verde equipe, ela não aparece no quadro da equipe, né? Por que será? Isso é porque eu não criei uma etiqueta no quadro da equipe chamada equipe. Eu não tenho uma etiqueta verde nesse quadro, aqui em Labels. Se eu tivesse, ela também estaria sincronizada. Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Ainda estamos nas ferramentas essenciais. Daqui a pouco eu vou comentar algumas coisas um pouco mais avançadas. Uma das coisas que eu queria mostrar para vocês é que você pode escolher quais atributos sincronizar para o quadro espelhado. Então, por exemplo, aqui no mais uma tarefa, eu posso... Veja que se eu mudo o título, né? Tarefa do Gustavo. Ele sincroniza. Mas eu, por exemplo, eu poderia querer que tudo esteja sincronizado, as etiquetas, os comentários, mas o título tarefa do Gustavo, eu não quero que o título especificamente, não quero que isso sincronize. Existe uma opção aqui, se você clicar em Card Mirror, Mirror Settings, os ajustes do espelhamento. Você pode desativar algum atributo, por exemplo, o título do cartão. Então, se eu desativo o título do cartão, eu posso fazer com que isso seja o padrão para todos os cartões ou não, né? Essa opção aqui embaixo. Então, de agora em diante, eu posso alterar. Então, eu posso, por exemplo, adicionar qualquer coisa aqui no título. Isso não vai refletir no quadro espelhado. Porém, se eu fizer alguma outra coisa, se eu mover ela, por exemplo, isso sim está sincronizado, tá? Então, você pode personalizar quais informações você gostaria de sincronizar. Isso é muito comum quando você está espelhando de um quadro da sua empresa com o quadro do seu cliente. Às vezes você quer que o seu cliente esteja comunicado, esteja informado sobre o status de uma entrega que você tem que fazer, mas os comentários, por exemplo, é algo interno entre você e o seu time. Você não quer que o cliente veja isso. Então você pode desativar os comentários. Então essa é mais uma ferramenta que você pode usar. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar aqui no chat, pode mandar nas perguntas e respostas. Tem mais alguns itens que eu quero mostrar para vocês hoje. Um deles é você fazer o espelhamento não só de cartões, mas também de itens de checklists. É muito comum que algumas empresas façam as tarefas não como cartões, mas como itens. Então, por exemplo, eu tenho um cartão revisão do produto. Revisão do produto é uma tarefa muito grande, ela envolve várias coisas. Então, eu criei um checklist, onde eu tenho coletar comentários, organizar feedback e plano de ação. São ações que fazem parte desse cartão. Eu posso fazer com que esses itens estejam espelhados para outro quadro. Ou eu posso criar um cartão a partir desse item. Então, por exemplo, existe uma função que você pode habilitar aqui no espelhamento, aqui em Mirror Settings, Automatically Detect and Create Parent-Child Mirrors by Trello URL. O que isso significa? Que você vai criar relações parent-child. Você vai ter um cartão pai e um cartão filho. Então, o cartão pai é a revisão do produto.
e eu vou criar uma tarefa, por exemplo, início da revisão do produto. O início da revisão do produto faz parte da revisão do produto. Então, eu criei um cartão filho, vamos dizer, que é o início da revisão do produto. Eu posso copiar o link, a URL, e colar essa URL dentro do checklist. Colei. O Plecker entende que isso é um cartão filho, início da revisão do produto, e a partir de agora isso é um espelho dentro do mesmo quadro, não para quadros diferentes, mas para níveis diferentes. Eu tenho o nível do cartão e eu tenho o nível item de checklist. Inclusive, se eu mudar o título, como isso é um espelho, isso também vai alterar. Eu preciso atualizar minha página, mas isso também atualiza nesse cartão. Se eu marco como concluído, né, o início da revisão já foi feito no dia 14. Está concluído. Marquei como concluído. Também está marcado como concluído nesse item de checklist. Então, também é uma possibilidade, tá, pessoal? Você pode criar isso a partir de regras também, tá? Eu mostrei colando o link, habilitando essa opção, mas também é possível ser feito a partir de regras. Se eu fiz muito rápido, se você quiser ver de novo depois como que eu fiz, você pode assistir a gravação desse webinar, tá? O webinar vai ficar gravado, você pode usar o mesmo link para assistir de novo, se for o caso. Perguntas. Fiquei na dúvida de como criar mais espelhamentos. Isso se dá pelas regras? Priscila, você se refere a criar mais espelhos para o mesmo cartão ou espelhar outros cartões nesses mesmos quadros, quadro pessoal e quadro da equipe? Outra pergunta, Fernando, existe a possibilidade de fazer espelhamento para mais de um quadro? Sim, Fernando. Tá. Você pode espelhar o mesmo cartão para mais quadros. Eu tenho esse cartão tarefa do Gustavo, esse cartão está espelhado para o quadro da equipe. Se eu quiser espelhar para um terceiro quadro, é possível. Eu posso clicar em Create a Mirror. Ah, perfeito. Mesma pergunta do Fernando. Então, eu quero espelhar isso para um terceiro quadro. O Project 3. Então, além do quadro pessoal, além do quadro da equipe, eu quero que vá para o quadro do projeto. Posso criar um terceiro espelho, tá? Isso é possível, sim. E ele vai se manter sincronizado entre esses três quadros. Isso é considerado um grupo de espelhos, Mirror Group. Tá? Tem mais alguma pergunta? Enquanto o pessoal pensa aí nas perguntas, eu quero mostrar para vocês que o Plecker ele oferece outras ferramentas além do espelhamento. Então, você que tem o seu quadro importado no Plecker, você está fazendo espelhamento entre cartões, existem outras coisas que também estão inclusas na mesma assinatura. E uma delas, que eu acho bem interessante, é você poder visualizar vários quadros na mesma tela. Então, por exemplo, se você acessar plecker.com, você vai ver todos os seus quadros nessa interface. Por exemplo, aqui o quadro pessoal. Tá? Essa interface ela é muito similar ao Trello. Você pode mover os cartões. E ela te permite visualizar vários quadros dentro da mesma interface. Então, por exemplo, eu tenho o quadro pessoal. Vamos supor que eu estou trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo. Os meus cartões estão espalhados entre projetos. Como vocês já sabem, eu poderia entrar um por um nesses projetos e espelhar os meus cartões para um quadro mestre. Isso eu já mostrei como fazer. Mas, na interface do Plecker, você pode clicar aqui na barra Scope e selecionar vários projetos. Projeto 1, projeto 2, projeto 3.
Então, você tem uma visão com todos os projetos onde você está atribuído, onde você tem tarefas, né? Você pode combinar os quadros. E com isso você tem uma visão geral. Então, gente, essa é uma forma alternativa de você chegar a um quadro mestre, tá? Você pode espelhar para outro quadro do Trello, essa é uma possibilidade, ou você pode usar o Plecker para carregar vários quadros na mesma tela e visualizar todos aqui, tá? Essa é a interface do Plecker. Inclusive, esse é um tópico para outros webinars, mas só para vocês saberem, você também pode visualizar no formato de quadro, no formato de Gantt, onde você tem um cronograma, onde você visualiza as datas onde cada tarefa está acontecendo. Para quem já trabalhou com gestão de projetos, essa visão de cronograma é bastante útil quando você trabalha com datas. E a visão track também, onde você vê um relatório em tempo real com estatísticas dos seus quadros. Quantos cartões concluídos, quantos cartões em aberto, quantos cartões atrasados. Mas para não extrapolar o nosso limite de tempo, vou deixar para comentar isso aqui em outra oportunidade. Tá. Existe um limite de espelhamentos que podemos fazer do mesmo quadro, do mesmo card? Sim, existe um limite. A gente coloca um limite para não extrapolar a capacidade do servidor, né? Então, por exemplo, se você criasse 20 cartões, espelhasse o mesmo cartão para 20 quadros diferentes, poderia não funcionar muito bem. Então, a gente coloca um limite de 3 cartões no plano Pro e 6 cartões no plano Enterprise. Se você está no plano Enterprise, você pode espelhar um mesmo cartão para até 6 quadros diferentes. Tá? Se você tem um caso onde você precisa de mais quadros, né, a gente observa que na grande maioria dos casos, 6 quadros é mais do que suficiente, ou até mesmo 3 quadros para quem tem a licença Pro. Se você tem um caso onde precisa de mais cartões, você pode entrar em contato para a gente analisar e possivelmente expandir o seu limite. Tá? Mas se eu estou no plano Pro e eu tento espelhar para um quarto projeto, isso vai resultar em um erro. Já que eu comentei da interface do Plecker, pessoal, você pode espelhar cartões por aqui também, tá? A gente tem muitos usuários que preferem usar a interface do Plecker porque ela te dá mais possibilidades, ela te dá mais ferramentas. Se você está aqui e você quer espelhar de um quadro para o outro, você também pode clicar, Add Card Mirror e espelhar para outro quadro por aqui. Também existe essa possibilidade. Então, gente, eu acho que eu comentei aqui os principais tópicos sobre o espelhamento de cartões. Vamos ver se vai ter mais alguma pergunta, mas eu espero ter esclarecido para vocês como funciona, também dado algumas ideias de como vocês podem implementar isso para melhorar o fluxo de trabalho da sua equipe. Tem uma pergunta aqui se existe integração com outras ferramentas como Microsoft Planner e Jira. Não temos integração com Jira nesse momento, tá? Mas nós temos sim uma integração com Microsoft Planner. Então, se a sua equipe não usa o Trello, mas usa o Planner, ou até a gente tem casos onde você trabalha numa empresa grande, alguns departamentos usam Trello, outros departamentos usam Planner, você pode espelhar cartões entre o Trello e o Planner, se for preciso, tá? Priscila, temos como fazer um cronograma de entrega além da data final do calendário? Priscila, você se refere
a visão Gantt, ou você se refere às datas quando você abre o cartão no Trello? Não sei se entendi muito bem a sua pergunta. As datas no Trello, tá. Então, eu abri aqui um cartão, estou definindo aqui as datas do Trello. Eu posso escolher qualquer mês, qualquer dia do calendário. Mesmo que ela seja lá para frente, lá para setembro, poderia escolher uma data de setembro. Não sei se entendi a sua pergunta. Podemos, inclusive, colocar uma data de início, né? Quando que a tarefa começa. Só que apenas uma data. Não consigo colocar entrega interna e final. Ah, tá. A sua dúvida é como colocar uma data de entrega na tarefa? Uma data de início? Uma data de início e uma data de término? Certo. Vou criar um novo cartão tarefa. Se você clicar aqui em datas, você pode definir uma data de término. Vamos supor que seja no dia 29 de setembro. A data de início está desabilitada. Eu preciso habilitar a data de início e aí sim eu consigo colocar, por exemplo, no dia 11 de setembro. Então agora eu tenho uma data de início e data de término. Isso vai refletir em tempo real se você estiver usando o Gantt. Então, no Gantt, se eu procurar tarefa, ela está aqui no dia 11 de setembro. Então, eu poderia fazer isso tanto arrastando a barra, quanto pelo Trello. Tá? Amanda comentou sobre data de criação, data planner, imagino que seja a data planejada, e a data de entrega final. Uma coisa que você consegue fazer no Placker, que você não consegue fazer no Trello você põe data de início, data de término e ponto, certo? No Placker você consegue, supondo que uma tarefa esteja concluída, você pode ter a data planejada e a data real, actual dates, data real. Então, essa tarefa, por exemplo, ela estava planejada para ser entregue no dia 28 de setembro, mas a gente conseguiu antecipar essa tarefa. Então, nós iniciamos os trabalhos nela no dia 1º de fevereiro e nós terminamos os trabalhos dela ontem, no dia 15 de fevereiro. Você consegue comparar data de início planejada e data real. Essa é uma funcionalidade que você tem no Placker e podemos conversar sobre isso num próximo webinar, se isso for interessante para vocês. Isso, inclusive, reflete aqui no relatório, né? Então, no relatório você consegue ver quais tarefas você terminou antes do prazo, quais tarefas você terminou depois do prazo. Se você clicar aqui, tem 12 tarefas que nós terminamos antes. Uma delas é justamente a tarefa que nós terminamos no dia 15 de fevereiro ontem. E tudo isso está incluso na sua assinatura do Trello. Do Trello não, desculpe, do Placker. Então, se você é assinante do Placker por causa dos espelhamentos, saiba que você também tem acesso a todas essas funcionalidades. E se você quiser saber mais sobre isso, nós temos o nosso centro de artigos, que é o help.placker.com. Ali você vai encontrar artigos falando sobre todos os tópicos, por exemplo, regras de espelhamento, né? Não temos ele em português, mas Rules for Card Mirroring. Existe um artigo explicando como criar uma regra, quais são todos os detalhes que você tem que considerar na hora de criar uma regra. E se qualquer coisa não estiver clara, você pode clicar aqui nesse botão de chat e alguém da nossa equipe vai te responder, tá? Você pode mandar a sua pergunta em português. Nesse caso, a equipe vai redirecionar essa mensagem para mim e eu vou responder a sua pergunta.
Mais alguma dúvida, gente? Algum comentário, alguma dúvida? Algo mais que eu possa ajudar vocês hoje? Se for uma coisa muito específica, você também pode mandar pelo chat, tá, pessoal? Se quiser comentar um pouco sobre o seu caso, pedir alguma sugestão, fique à vontade para perguntar ali pelo chat. Se em algum momento você tiver algum problema no espelhamento, tá? Pode acontecer, por exemplo, você espelhou o cartão, você alterou a data e a data continua desatualizada no quadro espelhado. Nesses casos, é muito importante para nós que você envie um print, uma captura de tela, para que a gente possa ver o que está acontecendo e também o link. Então, esse cartão não está funcionando, copia o link do cartão, manda aqui para nós no chat. Isso vai facilitar muito a nossa equipe na hora da gente investigar o problema que está acontecendo no seu quadro. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Todo mundo que participou aqui, todo mundo que mandou perguntas, todo mundo que assistiu. Tenho certeza que isso vai ajudar bastante a sua equipe a se manter atualizada. Provavelmente faremos um próximo webinar mês que vem, falando sobre outro tópico. Se você quiser compartilhar esse webinar, a gravação desse webinar com outra pessoa da sua equipe, você pode mandar o link aqui do Crowdcast, o link aqui do webinar, e a gravação vai ficar disponível para todo mundo. Espero que tenham gostado. Um bom dia para todo mundo e até mais.